Quarta-feira, dia 22/7. Fabiola lamenta a morte de Alessandro e Sandro pede que ela pare de se queixar e pare de sentimentalismo, pois essa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para eles. Ele diz que ela não passa de uma adotada e pede que ela pare de reclamar. Já Renato visita José Luiz e lhe dá conselhos. Diz já ser tempo de pensar em refazer a sua vida. Ele então sugere que agora, tanto ele quanto Montserrat, que estão sozinhos, poderiam ficar juntos. José Luiz diz que ainda é cedo para pensar nisso e que Montserrat o odeia. Já Graziella pede dinheiro emprestado a Carlota, já que não tem como se manter sozinha, porque Demétrio e Montserrat já não lhe dão mais dinheiro. Carlota responde que ela deveria trabalhar como seus filhos fazem e diz que já lhe deixou bem claro que não lhe emprestaria mais dinheiro. Demétrio visita Montserrat para ver como ela está. Renato diz a Esmeralda que José Luiz está saindo em liberdade e ele irá recebê-lo em casa. Montserrat chega à cafeteria e vê Macário e Sofia. Ela pergunta como eles estão. Eles respondem que bem. Esmeralda fala a Zulema que todos acreditam que ela dará à luz, ainda que falte 3 meses. Ela então faz um desabafo e diz que se sente muito gorda. Zulema responde que aos poucos e em poucos meses ela voltará à mesma de sempre. Graziella, desesperada, procura por Fabiola para lhe pedir a metade da herança que lhe corresponde por ter ajudado a impugnar o testamento de Benjamin. Fabiola a responde que está pedindo demais e não está disposta a lhe dar nenhum real. José Luiz sai da prisão e Esmeralda o recebe e pergunta aonde ele irá no seu primeiro dia livre. Ele responde que deseja ir ver Montserrat. Ela então se nega a deixá-lo ir e pede que eles passem um tempo juntos para conversarem e comer. Carlota parabeniza Amélia por seu evento, por ter sido muito bem organizado. Amélia responde que os destaques foram as sobremesas de Montserrat. As duas então comentam que é uma pena que Montserrat tenha se casado com um homem como Alessandro. Já José Luiz e Esmeralda decidem comprar roupas, pois pensam que Montserrat precisa ter uma boa impressão sobre ele. Rosário pergunta a Montserrat por que ela estava tão pensativa. Ela responde que naquele mesmo dia José Luiz sai da prisão. E ela gostaria de esclarecer com ele muitas coisas que estavam pendentes. Montserrat então volta à cafeteria e Macário a pergunta se pode deixá-lo sair mais cedo, pois ele quer levar Sofia ao cinema. Montserrat então se alegra e diz que sim. Um pouco depois, Montserrat está trabalhando distraída. Quando José Luiz chega, ela fica assustada. Um pouco mais tarde, Fabiola decide ir à casa de Renato para ver José Luiz e se surpreende com a recepção. Já o Capitão Robledo chega para dar as boas-vindas ao seu grande amigo. Mais tarde, José Luiz chega à casa onde viveu com Angélica. Ele entra e vê os móveis cobertos, encontra fotos de quando se casou com a moça e se recorda dos momentos vividos com ela. Quinta-feira, dia 23/7. Sofia e Macário comentam sobre o que aconteceu entre Alessandro e José Luiz e o motivo pelo qual Montserrat guarda tanto rancor de José Luiz. Macário então diz a Sofia que não sabe se fez bem em dizer a Montserrat que Alessandro confiava muito em José Luiz. Carlota fala com Montserrat sobre a visita que recebeu de José Luiz e a questiona se não é tempo de esclarecer várias coisas que precisam ser resolvidas. Montserrat responde que acredita que isso seria uma traição com Alessandro. José Luiz também decide procurar por Graziella para propor que ela não se posicione contra uma possível volta entre ele e sua filha, pois agora ele deseja conquistá-la de novo. Montserrat resolve fazer uma visita a Esmeralda em sua casa, que se surpreende.
Montserrat diz que foi apenas para fazer uma visita e levar algumas roupinhas para o bebê. Esmeralda diz que não cai na conversa e pergunta se ela está ali para saber de José Luiz. Montserrat responde que sim. As duas então conversam. Esmeralda confessa o quanto só se sentiu durante a sua gravidez, pois Renato procurava qualquer pretexto para chegar tarde em casa e não ir jantar, e passar o menor tempo possível ao lado dela. Montserrat então a questiona e pergunta se ela conversou sobre isso com Renato. Mônica diz a Renato que precisa falar com ele, pois ele e Demétrio são os únicos amigos que fez e manteve desde que chegou à Água Azul. Renato fica emocionado e diz que também valoriza muito a sua amizade. Graziella vai atrás de Montserrat em sua casa para lhe entregar o celular que era de Alessandro, no qual está o vídeo que ele gravou no dia em que iam fugir. Montserrat então se dá conta de que José Luiz nunca quis prejudicá-los, mas sempre ajudá-los. Fabiola decide fazer novamente uma visita para José Luiz, com uma garrafa de vinho e 2 taças. Ela lhe conta de seus sentimentos e tenta beijá-lo, mas José Luiz a rejeita e diz que está disposto a recuperar Montserrat. Já Pedro e Adolfo vão até o escritório de Ezequiel na prefeitura. Pedro exige que Ezequiel escolha bem a sua gente, pois a Marinha esteve a ponto de descobri-los de novo. Por sorte, eles perceberam a tempo e conseguiram resgatar a mercadoria, sem serem notados. Montserrat diz a Rosário que ela não deveria ter ficado calada a respeito de José Luiz. Rosário pede perdão, mas diz que não deseja que este homem volte para sua vida. Nádia vai visitar Alessandro no hospital e pede perdão por não ter avisado ninguém que ele estava em coma. Montserrat vai atrás de José Luiz para pedir perdão por ter sido injusta com ele. José Luiz a abraça para consolá-la. Montserrat vê Esmeralda e lhe conta que José Luiz a convidou para sair. Esmeralda se emociona e diz que Angélica e Alessandro estariam muito felizes em vê-los juntos. Victor desabafa para Nádia que o doutor recomendou que eles desligassem os aparelhos de Alessandro, pois ele não responde bem ao tratamento e a internação hospitalar está gerando altos custos. Nádia aproveita e diz a Victor que Martim, pai de Santiago, a convidou para ir a um concerto e a pagará muito bem. Victor a diz que é melhor não ir, pois poderiam reconhecê-la. Já Renato não consegue parar de pensar em Mônica. Sexta-feira, dia 24/7. Josefina assiste ao concerto de Nádia e depois entra no camarim para cumprimentá-la. Adolfo vai atrás de Ezequiel em sua casa. Ezequiel recebe muito nervoso e pergunta se ele não poderia esperar até amanhã para procurá-lo. Adolfo diz que tem urgência em encontrar Maria. Ezequiel responde que não sabe onde ela se meteu, mas acredita que ela tenha se dado muito mal. Rosário pergunta a Montserrat com quem ela esteve. Ela responde que foi jantar com José Luiz, Esmeralda e Renato. Rosário diz que ela não deveria seguir vendo José, pois não é correto. Já Demétrio e Mônica saem de um restaurante muito bêbados e decidem ir a um hotel. Demétrio pergunta a Mônica se ela está segura do que faz. Ela responde que sim, e os dois fazem amor. Josefina vai até a casa de Nádia e Victor. A pequena Vitória se surpreende ao ver Josefina dormindo e a acorda para perguntar quem é ela. Josefina lhe diz que é sua tia e que a ama muito. Montserrat decide ir até a praia e se lembra de alguns momentos vividos com Alessandro e José Luiz. Ela fica muito pensativa quando chega José Luiz e a cobre seus olhos. Montserrat e José Luiz então conversam e falam do quão felizes foram enquanto viveram com Angélica e Alessandro, mas também de tudo que tiveram que passar para poderem estarem juntos. José Luiz então aproveita o momento e confessa o seu amor para Montserrat, e ela o pede um tempo para pensar e superar o ocorrido com Alessandro. José Luiz a beija.
Já a Graziella vai atrás de sua filha em sua casa, mas só encontra Demétrio com Laurinho. O pequeno chama ela de vovó, mas ela pede que ele só a chame de Grace. Rosário toma a decisão de ir atrás de José Luiz, para lhe dizer que não vai permitir que a separe de seu neto nem de sua nora, que são as únicas coisas que restaram em sua vida. José Luiz então diz que jamais teria coragem de fazer isso. O embaixador da Argentina, Carlos Torres, entra em contato com Pedro Medina e lhe avisa que conheceu uma pianista que se parece muito com a sua primeira esposa. Pedro então pede que ele investigue mais dessa história. Alessandro, ainda em coma, tem um sonho com o pai de Montserrat e ele lhe pede perdão. Ele se lembra de seu acidente de avião com Nadia e Victor. José Luiz está brincando com Laurinho e Montserrat fica muito feliz por ver o seu filho se divertindo tanto com ele. José Luiz então diz que deseja dar todo o apoio necessário para Laurinho e aproveita para pedir Montserrat em casamento. Ela então aceita. Montserrat decide ir à praia, onde viu Alessandro pela primeira vez, para se despedir dele. Ela decide colocar os seus anéis em uma garrafa e diz que o amará para sempre, e lança ao mar. Alessandro acorda do coma. Ele pega algumas roupas de Victor e começa a se trocar. Victor volta e não encontra Alessandro no quarto. Ele então sai em busca do rapaz e o encontra próximo ao hospital, sentado em um banco. Alessandro então pede a Victor que o leve até Montserrat, pois no dia anterior a balearam. Victor pergunta do que ele se lembra e Alessandro pergunta quanto tempo passou depois do acidente. Victor diz que já se passaram 7 anos e que eles estão na Argentina. Mônica decide deixar a chave do seu carro com Demétrio e pede que ele seja muito discreto com o que houve entre eles. E o vídeo ainda não acabou. Confira também outras novidades do canal Resumo de Novelas. Até a próxima!